Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui às segundas, quartas e sextas com lives sobre saúde e sobre os impactos do contexto que a gente está vivendo com a Covid-19 nas várias áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar especificamente da educação superior e os desafios que estão sendo colocados pelo ensino remoto. Temos o prazer de receber hoje na nossa live sociólogo, doutor em economia, professor, conselheiro e presidente do Conselho Nacional de Educação, do MEC, Luiz Roberto Cury. É um prazer, professor Luiz, contar com a sua participação hoje aqui conosco para falar desse tema tão importante que é a educação e os desafios que a educação superior brasileira tem enfrentando nesses últimos meses, mas também falar um pouco de perspectivas de futuro para a educação superior brasileira. Então, mas antes de qualquer coisa, e além de te agradecer, mais uma vez, ter aceitado compartilhar sua experiência e conhecimento com a gente, também queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, como professor, como pesquisador, falar um pouco da sua trajetória antes da gente começar a conversa, né, especificamente sobre educação. Tá. Bom, eu de fato, a minha trajetória como professor foi muito curtinha e abreviada em função da minha escolha logo no final dos anos 80 de integrar a carreira do CNPq, né? E no âmbito do CNPq, eu me organizei basicamente em torno de políticas públicas de ciência e tecnologia, mais tarde de inovação. E durante esse processo, eu também ocupei alguns cargos do CNPq, né? E também fui cedido a alguns cargos fora do CNPq. Eu fui diretor-geral de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, por exemplo, né? Fui secretário de Cultura de Campinas, fui presidente da CIATEC, que é o polo de alta tecnologia também de Campinas, né? Desenvolvi uma área de ciência e tecnologia também junto ao município de Campinas. E depois eu fui convidado para, quando eu voltava para a pesquisa em políticas públicas, etc., eu acabei sendo convidado para ocupar um cargo no Ministério da Educação, né? Que era o diretor-geral de Políticas de Educação Superior, onde eu fiquei quase 6 anos, né? E aí eu acabei juntando ciência e tecnologia com educação superior e com educação em geral e segui por aí a minha carreira futura, né? Acabei sendo escolhido para o CNE, né? Fui reconduzido agora e no âmbito do CNE ocupei a presidência da Câmara de Educação Superior e a presidência do Conselho. No meu mandato expira agora em outubro, 2 anos de presidência do Conselho. Eu fui reconduzido para mais 4 anos agora em julho. Portanto, essa é um pouco a minha trajetória. Eu inseria os estudos de educação, especialmente em avaliação, né? No processo, junto com minha atividade de gestor, enfim, acabou sendo um pouco assim a minha carreira, né? Mesmo o meu doutorado eu defendi em gestão, né? E na área de avaliação, mas em trabalho eu não posso me considerar um pesquisador acadêmico, digamos assim, né? Mesmo porque a própria atividade de pesquisa no âmbito do CNPq sempre foi truncada por vários cargos que eu vim ocupando durante a minha carreira. Mas foi uma carreira da qual eu gosto muito, faria tudo outra vez. E hoje, no Conselho Nacional, evidentemente, eu me dedico muito ao tema de construção e de ordenamento de agendas, etc., na área de avaliação, sobretudo, mas na parte de políticas institucionais e políticas de educação superior em geral, né? Também aspectos regulatórios, etc. E como presidente do Conselho, eu também tive que fazer uma imersão profunda e muito importante para a minha carreira e para a minha vida na educação básica, né? A presidência do Conselho ocupa
os lados básico e superior. O Conselho Nacional de Educação é um órgão de Estado, tá certo? Ele foi criado por lei. Ele tem, obviamente, uma função de interação e de colaboração, cooperação com o Ministério da Educação, né? Funciona de forma integrada e necessariamente cooperada e assessora ao Ministério da Educação, mas ele é um órgão de Estado, todos nós temos mandatos, somos escolhidos a partir de uma escuta ampla da sociedade, né, e definidos em decreto pelo Presidente da República, né? Cada conselheiro pode ter renovado seu mandato e, portanto, no âmbito desse mandato, a nossa obrigação é ampliar o contato com a sociedade, ampliar a mobilização, ampliar o processo de escuta, de geração de consenso, em torno do que, em geral? Em torno, basicamente, dos direitos à aprendizagem, dos direitos à educação, dos direitos ao acesso ao emprego, à inclusão social, à cultura, todos aqueles acessos, né, que sem educação não é possível, digamos assim, ocupar. Né? Portanto, os direitos à educação são expressivos em relação a outros direitos, né? Aos direitos humanos, aos direitos, digamos, a um processo civilizatório adequado, ao respeito, à preservação do espaço social, né? A construção, né, de um ambiente econômico competitivo e que amplie o bem-estar social, a de políticas públicas qualificadas, exemplo que a Fiocruz faz. Né? Então, em geral, é isso. Né? A Conselho Nacional de Educação é um órgão, então, obstinado à preservação e ampliação dos direitos à educação brasileira. Justamente, é bom que você já explicou um pouco, né, o funcionamento do Conselho e da importância, né, como você falou, um órgão de Estado, que, ao mesmo tempo, ele é, e me corrija, por favor, se eu estiver errando, ele é consultivo, mas também tem um caráter deliberativo no sentido da proposição. Ele é deliberativo em duas instâncias. Ele delibera em torno das agendas construídas a partir desse processo amplo de mobilização, tá certo? Então, ele delibera por meio de resoluções, que são, digamos assim, atos, né, com artigos, etc., e pareceres normativos e nacionais, de organização da educação nacional. E ele também delibera a partir de demandas que o MEC faz a ele, especialmente no que diz respeito à expansão da educação superior. Né? Nós temos que deliberar sobre todo o credenciamento de uma instituição de educação superior. Né? Somos também instância de recurso às instituições de educação superior que sejam a decisões integradas nossas mesmo, aí a instituição recurso em relação ao Conselho Pleno, sejam decisões que não eram previstas a nossa decisão, que eram decisões próprias, o que são decisões próprias do MEC, não é? Por exemplo, autorização de cursos, não é? E as instituições se veem os seus interesses negados ou enxergam os seus direitos tolhidos, eles podem recursar ao CNE, né? Especialmente em questão de fato e de direito. Né? E nós, então, temos um imenso número de processos deliberativos para decisão a partir desse movimento próprio do MEC, né? E também de movimentos próprios que o CNE gera, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, das quais a gente vai falar um pouco hoje aqui. Nós organizamos as diretrizes a partir dessa grande mobilização nacional e organizamos hoje as diretrizes no sentido de atualizá-las, porque a maioria dos cursos já tem as diretrizes desde o início desse século. Eu acho que a maioria dos cursos já tinham as suas diretrizes curriculares nacionais. Elas foram apresentadas à nação pela Lei 93994, a LDB, né? Que suspendeu ou que substituiu os, então, currículos mínimos, né, gerais, nacionais, editados por decreto, etc., por diretrizes curriculares nacionais, que são instrumentos flexíveis e de estímulo à construção de políticas institucionais curriculares. Então, uma diretriz não é um mini currículo mínimo, embora, evidentemente, é muito mais curta que um currículo mínimo. Currículo mínimo, à época, quando eu fui para o MEC ainda, havia
a vigência de alguns currículos mínimos eram verdadeiros decretos com centenas de páginas, tá certo? Detalhado. Quer dizer, um currículo mínimo não diferenciava o potencial de uma universidade em relação a outra. Não é? Não diferenciava o projeto institucional de uma universidade. Portanto, ele não estimulava as universidades a terem projetos institucionais. Olha, uma universidade sem projeto institucional é uma universidade que não consegue gerar compromisso com a sociedade. Não é isso? Então, essa questão das diretrizes é muito importante, e foi muito importante para a educação superior, porque ela transversalmente atinge um processo absolutamente essencial, que é o da ampliação do protagonismo das instituições e do ordenamento, não é? Da construção de compromissos e de agendas institucionais e políticas institucionais. Embora isso ainda não seja uma ação muito ampla, por conta talvez da imensa força regulatória do MEC, do próprio Conselho Nacional de Educação, as instituições vivem um pouco, não é, esperando a regulação para agir, esperando o processo avaliativo, se adaptando às condições da avaliação, ao instrumento avaliativo para tomar suas decisões. A gente está lutando hoje, inclusive a Covid, nesse caso, é um espaço em um pouco essa direção de futuro, para que as instituições comecem a serem, digamos assim, a adotar um procedimento amplo, contrário do que vinha ocorrendo, ou seja, que as próprias pessoas consigam nos colocar razões mais amplas e socialmente mais adequadas no processo de regulação e avaliação. Tem uma questão que você falou que eu acho muito... mas eu achei muito interessante essa questão das diretrizes. Eu vou fazer uma pergunta específica, que acho que tem muito relação a isso, que relaciona as diretrizes com o processo de avaliação institucional, né? E avaliação institucional no sentido das universidades e do ensino superior, que é o projeto político-pedagógico das instituições, né? Que acho que muitas delas acabam não constituindo, e como você falou, é muito importante a constituição e o debate interno e também na sociedade da construção desse projeto político-pedagógico. Né? É importante porque, veja, a instituição não pode ficar, digamos assim, apenas a reboque do processo regulatório e oficial avaliativo que o INEP faz. Eu fui presidente do INEP, eu sei a força que o INEP tem nesse processo, tá certo? É importante que essa força seja usada para estimular as políticas, que a gente possa avaliar o compromisso das instituições e as suas ações internas em relação ao seu desenvolvimento, e não avaliar censitariamente, não é, fatores, digamos assim, como o número de docentes, só avaliar isso. Isso é importante, essa avaliação é necessária, mas ela não é suficiente mais, né, Igor? A educação superior atinge uma complexidade, um espaço tão relevante no futuro da nação, não é? Que as instituições têm que ampliar o seu protagonismo e a sua participação nessa construção, na construção mesmo do futuro da nação. A instituição não pode trabalhar só para responder à avaliação do MEC e nem para se defender da regulação. A instituição tem que ser agressiva e atuar na sociedade para que o Brasil se defenda em relação à sua economia, em relação à ampliação da cultura, em relação à ampliação da inclusão social, que organize políticas públicas de qualidade. Isso tudo depende de formação de recursos humanos qualificados, tá certo? O próprio processo inovativo, não é? Eu acabei de escrever um artigo, deve ser publicado nos próximos dias, sobre isso. Quer dizer, não tem inovação se você não tiver, claro, se não tiver pesquisa. Agora, se também não tem pesquisa nem inovação se não tiver uma boa formação graduada adequada. Exatamente. O pesquisador não nasce sozinho, tá certo? E é necessário que as instituições coloquem a sua área de pesquisa também a trabalhar para a formação, porque desse trabalho os pesquisadores vão ter sucessores para a sua carreira. Não é? Não adianta a pesquisa ficar de um lado, a graduação do outro, e a pesquisa achar que vai cair do céu bons pesquisadores. Quem faz o bom pesquisador é a graduação. Tá certo? Se a graduação já desvia de temas de fronteira, desvia de temas conjunturalmente relevantes e desvia das competências, né? Se a graduação se pereniza em horas-aula, conteudismo, horas-aula, não é? Se ela continuar dependendo da memória, não é? Certamente a graduação vai se desdobrar em várias formações pós-graduadas para que se alcance um perfil adequado para a vida profissional. Né? Então, é importante que a gente passe a valorizar a graduação, passe a valorizar os professores da graduação para que eles ampliem a sua capacidade
de ensino invistam um aprendizado mais amplo e não sejam só portadores de aula, mas que possam, digamos, diversificar a sua ação para o aprendizado ativo, possam ser objeto e ordenadores de metodologias ativas. O professor brasileiro tem muito a que trazer. Vê se a pesquisa brasileira, como é importante no mundo ainda, com tantos problemas orçamentários, etc., a pesquisa brasileira ainda é atuante, ainda é competitiva, está em 15ª posição no mundo, é muito citada. Áreas brasileiras disputam o segundo, o primeiro lugar em proeminência, em valorização mundial. Portanto, toda essa ação dos pesquisadores tem que estar também disposta à formação. Esses pesquisadores têm que ajudar a formar as novas gerações de pesquisadores, os novos, digamos assim, profissionais para inovar o país, para melhorar os recursos humanos, para fortalecer, digamos assim, a sociedade brasileira. Um egresso de um bom currículo, não é um sujeito que abre emprego, não é um sujeito que disputa emprego, é um sujeito que transforma o ambiente de trabalho e amplia a empregabilidade. Não é? Ele transforma e amplia o espaço competitivo e econômico dos espaços empresariais onde eles irão atuar, que fortalece boas políticas públicas que possam gerar novas infraestruturas e condições externas adequadas ao crescimento brasileiro. Portanto, você vê a importância e o intricamento dessa coisa. Eu posso depois falar em números o que significa a necessidade nossa de aprofundar um esforço imenso, agora mesmo com a Covid, de continuar a mudança dos currículos brasileiros. Não, esse ponto que você toca é muito importante. Eu já tenho várias questões aqui, mas esse ponto que você toca é muito importante em relação o que vem caracterizando, e eu acho que por um tempo, mas tem havido um movimento, né, contrário a esse, que é muito importante, que é a não desassociação entre a pós-graduação e a graduação, né, que é justamente isso que você está tratando, né? Na verdade, é observar o processo maior de integração, porque, em geral, a pesquisa ela não pode estar só, né, concentrada na pós-graduação. A pesquisa também tem que estar articulada com a graduação, né? E aí você tem todo o pioneirismo, esse sim, do Brasil, né, com iniciativas como de iniciação científica, né? Por exemplo, já na graduação, já começando os alunos a terem bolsa para trabalhar em laboratórios, etc. É uma coisa muito importante para a pesquisa brasileira e para a construção, né, do futuro da nação, como você bem disse. E é muito importante isso, que uma das suas falas que eu achei que eu vou sublinhar é que as universidades não fiquem numa dimensão sensória, né, sensória no sentido do senso, né? Ali, quantos professores, quantos não sei o que, e a outra é que tenha uma perspectiva de futuro, né, de como quer se ver, né, daqui a algum tempo e qual que é a sua missão dentro da transformação social brasileira, porque a educação, e a gente tem visto no contexto da Covid, ela é fundamental para várias áreas do saber e para várias áreas da nossa vida. Isso é fundamental, Igor. Eu vou falar um pouco agora sobre essa questão da Covid. Veja, a Covid foi um tsunami na vida planetária. É como se fosse uma grande onda no planeta inteiro, né? Silenciosa, mas persistente e contínua. O que nós precisamos, não tão silenciosa assim, o que nós precisamos entender é como a gente estava quando veio, não é, a crise pandêmica e a crise de afastamento social compulsória, não a crise, mas a necessidade de adotar o afastamento social compulsoriamente a crise pandêmica, tá certo? Nós estávamos num estágio onde a educação superior já vivia alguns problemas que precisam ser entendidos para que a gente consiga superar esses problemas na continuidade da gestão dessa crise, não é? Porque, como você disse, a gente tem que passar por essa crise com a perspectiva de recuperação econômica, etc. Mas a gente não pode passar por essa crise com a perspectiva de ter que refundar a educação, de admitir
a suspensão de anos letivos, de semestres letivos, de admitir a suspensão de aulas, da interação de estudantes, professores com as escolas, da escola com a sociedade. Sem educação, o Brasil não tem futuro, não tem economia que se sustente. Não é? A questão econômica é uma questão de formação educacional, essencialmente. Não é? É a externalidade, não é, dinâmica que sustenta, não é, a competitividade e o desenvolvimento econômico. Não é? Sem ela, as políticas se dissolvem. Sem ela, não há condições de se agregar, digamos assim, padrões de convivência, não é? De interações, de respeito, etc. A educação é fundamental, essencial para a economia e para a vida. Então, nós temos que lutar muito para que ela sobreviva de forma altiva e que tire desse processo lições para se fortalecer no futuro. Não é? Por exemplo, a educação superior não tem só problemas com a educação superior, ela tem problemas com o processo educacional inteiro. Você sabe que, por exemplo, cerca de 9% dos egressos de escola pública, 9%, vou repetir, de 100, apenas 9 jovens saem da escola pública com aprendizado correto em matemática no ensino médio. Tá certo? E de 100, 23 saem com português. Não é? Esses vão para a universidade, a gente espera que vá para a universidade. Essa tragédia de aprendizado não pode significar o afastamento, a desinclusão. Eles têm que ser reabsorvidos e, digamos assim, acolhidos na universidade. E a universidade tem que ter um currículo capaz de acolhê-los. Não é? Não só acolher a esses, mas também reorganizar e fortalecer o processo de formação por onde, por exemplo? Pela formação de professores, que é uma formação superior. Não é? A formação de professores é outro aspecto fundamental e essencial para isso. O Conselho Nacional de Educação, ano passado, refez a resolução que trata das diretrizes curriculares nacionais de formação de professores para licenciatura, não é? Inicial, e agora, há 2 meses atrás, foi votada a formação as diretrizes de formação de professor continuada, ou seja, são 2.200.000, não é? Pessoas que trabalham como docentes, não é? Na educação pública. Esses 2.270.000 devem ter uma perspectiva consistente, sistemática, qualificada de formação continuada, não é? De atualização, não é? E de expressão das suas competências para o futuro. Não é isso? Então, o CNE também fez isso agora, numa grande articulação e mobilização nacional, inclusive com o Ministério da Educação prévia. Não é? O Ministério só não recebe as coisas do CNE. Não é? Eu esqueci de dizer que toda a CNE tem que ser homologada pelo ministro. Por que tem que ser homologada pelo ministro? Porque o Ministério da Educação é um órgão de governo, é um órgão executivo. O ministro tem que dizer, não é, para a sociedade se vai adotar aquela política ou não. Não é? E aí o homólogo diz, vou adotar essa política. Então, quando uma diretriz curricular é homologada pelo ministro, ele está sinalizando para o INEP, para as séries, por exemplo, que cuida da regulação, que a regulação agora tem que se adaptar e que a avaliação tem que se adaptar às novas diretrizes curriculares. Não pode ser feita mais como eram as diretrizes anteriores. Esse é o sentido da homologação. Por isso que quando o CNE organiza uma agenda, ou a partir de uma agenda organiza uma nova política, ele o faz sempre com interação com o Ministério prévia, para que haja entendimento sobre o homólogo e a adoção futura como ação materializada nas políticas públicas, que é a responsabilidade do Ministério da Educação. Por isso que o CNE é um órgão assessor, né, ao Ministério da Educação nessa direção. Bom, então, veja, esse é um dado que já nos permite indicar a responsabilidade curricular no sentido de criar acolhimento. Agora, o acolhimento não é da aula noturno de matemática e de português. O acolhimento é incluir no processo de aprendizado essas necessidades e ampliá-las na medida que as disciplinas, uma espécie de contínuo curricular que integra o ensino médio e o ensino superior no seu início, para que isso possa ser corrigido num processo sistêmico de geração de competência, tá certo? É assim que as pessoas aprendem. Elas não aprendem só com exercício e com sermão, elas aprendem lendo, escrevendo, é claro, fazendo exercício, mas, sobretudo, sendo protagonistas da sua própria, digamos assim, produção intelectual. Não é? Você não é protagonista da sua produção intelectual se você apenas participa desse processo escutando. A escuta é importante, mas ela não pode ser exclusiva. Ninguém aprende só ouvindo. Não é?
Então, vamos lá. Posso falar um pouco agora, já que você... Pode, fica à vontade. Quando eu falo assim, eu já falo bastante. Quando eu anuncio, então vai ser muito tempo. Mas vamos lá. É importante a gente ver também alguns aspectos da expansão que estão relacionados, né, com questões que a gente não imagina, como a questão curricular, por exemplo. Tá certo? A expansão da educação superior. E essa expansão já vinha, esses problemas da expansão já vinha ocorrendo há anos, tá certo? A Covid alcançou esses problemas. Então, tá. Então, eu falei do acolhimento. Agora, eu vou falar um pouco da cobertura. Veja, o Brasil hoje atinge, em geral, uma taxa bruta da matrícula perto dos 30 e poucos por cento, 32%, 33%. Não é? E uma taxa líquida perto dos 20%, 21%. Tá certo? É importante que a gente... Por outro lado, o Brasil forma no ensino médio cerca de 7 milhões e 700 mil pessoas. Caiu um pouco a formação do ensino médio em relação a 2010 para 2018. Então, caiu em 1 milhão e pouco. Né? Agora, não caiu caiu por questões demográficas, sobretudo. Né? Mas é importante citar que dessas 7 milhões de pessoas, de jovens que saem do ensino médio, na maioria jovens, 22% só vão para a universidade. Né? Então, já tem um problema sério aí, e não é só pela questão do valor da mensalidade. Eu vou insistir nesse ponto. Tá? Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação diz que nós temos que chegar em 2024 com 50% da matrícula em relação aos jovens de 18 anos ou mais. Tá certo? E com 33% da matrícula para os jovens entre 18 e 24 anos. Né? No entanto, a gente está em 2020 e ainda, no caso da taxa líquida, que pega de 18 a 24 anos, a gente atingiu 20%, 21%, e no caso da taxa bruta, a gente atingiu 30 e poucos por cento, portanto, falta aí uns 20% de um lado e uns 11% do outro para a gente chegar. E 11% e 20%, pelo que a gente vai ver, não é um número trivial. Não é? Porque se a gente for considerar de 2012 a 2018, a gente cresceu na taxa bruta 4%, 5%. E de 2012 a 2018, a gente cresceu na taxa líquida, que é 18 a 24, 5%. Exatamente 5%. Então, atingir 11% nos próximos 4 anos não vai ser uma tarefa fácil. Tá certo? No entanto, nós acumulamos, corroborando com isso, nós acumulamos também uma baixa taxa geral de formação de educação superior na população brasileira. Eu tenho um dado aqui, olha, de 25 a 34 anos, não é? Se a gente for comparar com a OCDE, os países da OCDE batem 19,6%, 20% de percentual da população de educação superior. O Brasil alcança... a OCDE bate mais ou menos 45%, não é? De 25 a 34 anos, 45%. E o Brasil alcança 19,6%. Então, a diferença entre as matrículas em países desenvolvidos e o Brasil, que é um país que tem tudo para entrar no OCDE, é muito grande. Não é? Se a gente for colocar a taxa bruta, não é? Ou se a gente for para as idades de 55 a 64 anos, não é? O Brasil tem 13,7%, não é? E a OCDE tem 28%. Então, de 25 a 34 anos, por ordenar bem o dado, o Brasil tem 19%, os países do OCDE 49%. E de 55 a 64, o Brasil tem 13% e a OCDE 28%, 29%. Então, é uma diferença muito grande de cobertura. A cobertura de educação superior do Brasil ainda é muito baixa. Não é? Mas o problema não é só da cobertura, é que tipo de cobertura a gente propõe. Não é? Qual é o tipo de cobertura que a gente propõe? Esse é o principal problema que a gente tem. Tá certo? Voltei. Deu uma sumida aqui. Que tipo de cobertura a gente propõe? Veja, a cobertura atual, mesmo que baixa, ainda traz problemas. Não é? Por exemplo, a expansão brasileira atinge 8% da região norte
8% da região centro-oeste em relação ao total da matrícula, não é? E ela é concentrada na região sudeste, não é? Com mais de 47%. Não é? A gente atingiu hoje 8.740.000 matrículas, é um número grande. Não é? Sim, sim. No entanto, a gente está vendo que é um número relativamente pequeno, mas é um número absolutamente grande. Não é? Desse total, 6.400.000, mais ou menos, são matrículas no ensino particular e 2.300.000 no ensino público. Todos esses dados do censo, para a população em geral, os nossos ouvintes, né, entenderem um pouco. Em relação à matrícula de educação à distância, né, a gente acumulou em 2018 2 milhões do total da matrícula. No entanto, só em 2018, as matrículas feitas em 2018, a educação superior representou 40% da presencial, o que foi um número expressivamente grande no sentido da sua expansão. Ela cresceu 10 vezes em relação a 10 anos atrás. Em relação a 2018 ainda, tem um dado que eu acho que é bastante relevante, foram ofertadas 13 milhões de vagas. Lembra que a gente tem 8.700.000 matrículas. Mas, em 2018, foram ofertadas 13 milhões de vagas. Ou seja, muito mais que as matrículas, tá certo? Não é? Metade a mais. Não é? No entanto, foram preenchidas 3 milhões de vagas. Ou seja, a gente considera uma ocupação de vagas, em geral, no Brasil, de 25%. Ou seja, com todos esses problemas do PNE, da cobertura, de 22% só no ensino médio, dos egressos entrando e tal, a gente ainda tem, na oferta, só de 2018, a gente gerou 75% das vagas ociosas, ou seja, das vagas oferecidas, 75% não foram preenchidas. E uma vaga oferecida é uma vaga que, obviamente, remete a uma certa preparação prévia, seja do setor público, especialmente do setor público, mas também do setor particular, não é? Verificação de infraestrutura, docentes, aquelas coisas censitárias, né? Necessárias para que o curso seja ofertado. Então, dessas vagas, apenas 25% foram aproveitadas, tá certo? Se a gente for ver o setor público, a ocupação de vagas foi de 70%, obviamente, e do setor particular chegou a 23%. Então, é dramática a sobra de vagas no setor particular, mas é grave também que 30% das vagas oferecidas no setor público, 30% não tenham sido preenchidas. Isso pode ser uma pequena calamidade para o país, que são vagas previamente pagas, são vagas previamente esperadas e que estão orçadas, né, no orçamento público. Então, 30% de não preenchimento não é uma boa notícia para o país no seu processo de expansão para o setor público, né? Se a gente for considerar a taxa de ocupação dessas vagas, nós vamos perceber que cerca de 68% das vagas no setor particular são noturnas, 68%, tá certo? E no setor público, em geral, alcança, entre estadual e federal, alcança a média de 40%, tá certo? Então, é expressiva a escolha ou a necessidade do estudante ir para o setor noturno. Eu vou te dar só mais 2 dados. Primeiro, da concentração de cursos. As agendas institucionais, não é, ou são todas iguais no Brasil ou elas inexistem, porque há anos, apenas 5, 6 ou 10 anos, os cursos de Direito, Pedagogia, Administração, Contabilidade vêm ocupando a maioria das vagas. Os 3 juntos ocupam, se a gente for considerar o total, talvez 30% ou 35% de todas as vagas brasileiras, os 3 cursos juntos, né? E olha que a quantidade de curso ofertado é muito grande. Então, é uma imensa concentração de vagas no Brasil por oferta de cursos, ou seja, uma imensa concentração de oferta de cursos em vagas nessas áreas, né? Direito tem quase 870 mil vagas, administração 750 mil, pedagogia também, contabilidade quase 400 mil, enfim, vagas preenchidas, né? Um outro processo relevante é o processo de desistência. O INEP fez há alguns anos, tá certo? Eu participei dessa discussão, que é muito importante.
uma pesquisa por corte, ou seja, por total de alunos matriculados no ano, em todos os cursos, em todas as instituições, em todos os turnos, em todas as modalidades. Não é? E dessas análises por corte foi feita em 2010, está sendo preparada agora em 2014, mas, na verdade, se a gente for verificar, elas alcançam uma desistência de estudantes ao longo do curso de 56,8%, uma taxa de conclusão de 37% e uma taxa de permanência para além dos anos necessários de 5%. Então, veja, a desistência é altíssima na educação superior. Não é? Se a gente for abrir por dependência administrativa, nós vamos ver que nas federais a desistência atinge 47%, não é? E a educação à distância 62%. Então, essa desistência ela é incompatível com uma expressão adequada de uma expansão voltada para o país, e muito menos para a expansão necessária no país que ainda tem baixa cobertura na educação superior. Então, não é ter a vaga, é como ofertar a vaga e como manter o estudante dentro da vaga. Não adianta eu expandir a matrícula nos números que o PNE exige pela lei e não manter os alunos dentro da escola, tá certo? Não adianta eu atingir 50% de jovens de 18 a 24 anos matriculados se 60% evadem durante o curso, né, dos matriculados. E, portanto, a gente tem que pensar sistematicamente no problema da educação superior. E por que a educação superior tem esse problema? Aí eu me refiro à Covid. Porque, na minha visão, veja, e se a gente for analisar a Corte de 2010, a evasão é alta, mesmo com aquela imensa oferta de financiamento estudantil que se deu em 2014, em 2013, que você sabe muito bem que foi uma oferta até né, amplamente ampla. E tem o ProUni, quer dizer, então, veja, a matrícula revela que o financiamento estudantil é ativo, mas a história do estudante durante o curso é outra. Não é? E também não explicaria a evasão de 47% dos cursos públicos. É claro que um estudante pobre no curso público tem que ter bolsa, porque senão ele não come, ele não pega ônibus, ele não compra material, ele não veste roupa não adequada. Então, veja, evidentemente tem esse aspecto, mas não atinge 47%. Então, veja, o que é importante a gente verificar de toda essa história é a questão curricular, é a questão do aprendizado, é a questão da funcionalidade do aprendizado. Eu acho que isso é uma questão importante que esses dados todos indiretamente nos mostram. Não é? E a questão curricular aí é fundamental. Quer dizer, a capacidade das instituições de educação superior convocarem a sociedade para a matrícula nelas tem a ver com o seu currículo, com a sua expressão de êxito no futuro. Não é? Eu lembro que, quando eu era jovem, eu prestei vestibular, eu queria entrar numa determinada universidade, a USP. Ela me convocou quando eu tinha 14 anos. Eu fui convocado por ela. Eu nem me interessava o curso, eu queria entrar na universidade, tá certo? Não é será que essa capacidade a universidade tem ainda hoje de convocar a sociedade? Será que ela demonstra para a sociedade a necessidade e a função do interesse, que não é só do emprego futuro, é da cultura, da transformação social, da relevância e da amplitude em se constituir liderança, etc., etc. Tudo isso tem a ver com o ensino superior e tudo isso tem a ver com a convocação da instituição para a educação superior, tá certo? A profissão não é a primeira coisa a convocar o estudante. Não é? A profissão vai se delineando conforme a competência vai se realizando. Mas os currículos, até muito pouco tempo atrás, não eram por competência, eram por conteúdo, tá certo? E a diversidade do aprendizado não existia, ou não existe em muitas instituições, ela é em sala de aula, predominantemente em sala de aula, tá certo? Os escapes da sala de aula são os estágios, que, na verdade, acabam sendo uma expressão burocrática de uma saída da sala, não é? E não um processo ativo de aprendizado de conteúdos para competência. Não é? Prova é que o estágio não é precedido de uma série de atividades práticas de aprendizado real. Não é capaz de ofertar conteúdo sob uma outra forma e facilitar, assim, a competência. Tá certo? A prova é que não adianta a gente falar só da dificuldade de acesso à internet, à educação não presencial. Nós temos que falar da dificuldade de acesso ao aprendizado na educação presencial. Essa discussão a gente não fez antes da Covid. Qual é a dificuldade de acesso na educação presencial? Qual é a dificuldade de acesso do ensino noturno ao aprendizado? Ele entra na escola, ele senta na carteira, ele
tem um professor, mas ele não tem tempo de ler, tempo de escrever e tempo de aprender. Ele tem tempo de escutar. Que horas que ele vai interagir com seus estudantes, com seus colegas? Que hora que ele vai discutir um tema? Que hora que ele vai aprofundar um tema se o professor está lá dando aula, não está levantando um problema e nem apontando, digamos, essências e fundamentos da teoria que ele tem que desenvolver, o próprio aluno teria que desenvolver, não é? Aí a gente chega na seguinte questão. Houvesse, à época, uma mediação tecnológica para um estudante presencial noturno, tá certo? Ele aprenderia mais ou não aprenderia? Ele teria mais acesso ao docente, ele teria mais acesso à leitura, ele teria menos tempo necessário em sala de aula, mais tempo para interagir, fazer trabalho, construir, escrever, ler, pensar, raciocinar e refletir. Não é? A gente sabe que a memória humana aguenta 36 horas uma informação dada, e se dormir 8 horas por dia, evidentemente. Né? Uma informação passada para o estudante noturno não sobrevive, não é? Porque ele não tem tempo de retê-la e ele nem tem tempo de contextualizá-la no processo do curso, Igor. Esse é um grande problema na formação. A contextualização do conteúdo no processo do curso. Sem competência, ela não se faz. Sem uma educação formativa por competência, ela não se faz. Sem uma avaliação de reforço das competências, ela não faz. E não adianta, ele não integra. Não é? Então, essa é a dinâmica que as diretrizes curriculares nacionais têm que trazer para as escolas. Agora, essa dinâmica não pode ser dada por portaria do CNE. Essa dinâmica tem que ser construída na instituição. Ela tem que ser, digamos assim, montada, ordenada, organizada. Não é? Os docentes têm que ter espaço para exercer a sua competência, têm que ser valorizados. A aula não valoriza o docente. Não é? O que valoriza o docente é um processo diverso de aprendizado, onde ele possa ensinar os estudantes a aprender a ler, a escrever, onde ele possa participar da superação, não é, dos déficits de aprendizado passados, onde ele possa entender como é que ele constrói essa superação, onde ele possa superar, não é, digamos assim, limites de conteúdo por atividades práticas reais, onde o estudante entende aquele conteúdo de outra forma e é capaz de trazer para o universo teórico e de escrita, não é, a expressão desse aprendizado. Não é? Então, a pesquisa, por exemplo, a pesquisa é um instrumento fundamental de aprendizado. O estudante poderia ter um professor, um grande pesquisador na frente dele, e falar assim, olha, está aqui os grandes temas que eu quero tratar. Vocês vão pesquisar isso, 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 e orientar os alunos no processo. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar mais e melhor, não é? Do que ele trabalhava. E vai interagir ainda, não é? Com o trabalho de pesquisa que ele faz. Ele vai apresentar para os estudantes as fronteiras do conhecimento. Que curso de graduação hoje traz as fronteiras do conhecimento para os estudantes? Tá certo? Até pouco tempo atrás, a nanotecnologia, etc., não estava presente nos cursos de graduação. Então, veja, é importante que a gente passe. As pessoas fora da universidade sabem o que é isso. As pessoas que fazem um curso são obrigadas a voltar 20 anos por causa do currículo. Isso não pode acontecer, não pode existir. Não é? Nós temos que superar, caso exista, realidades como essa. Então, a Covid nos atingiu nessa parte. E o que a Covid nos ensinou? O ensino não pode ser mais presencial, ele tem que ser não presencial. Ao atribuir não presencialidade, as instituições tiveram que se reprogramar nas suas políticas nacionais. Não é? O CNE fez 2 pareceres, 5 e 11, o MEC fez 2 ou 3 portarias, teve uma medida provisória que o Ministério enviou para o Congresso, o Congresso resolveu, está pronto para a sanção presidencial. O conjunto dessas ações, as portarias do Ministério, das resoluções do CNE, etc., ampliaram o protagonismo e a autonomia das instituições, tá certo? Para que elas pudessem construir um novo processo, não é? Uma nova política institucional curricular, um novo processo pedagógico mesmo, uma nova política pedagógica, como você disse no começo, para enfrentar a não presencialidade com seriedade, com consistência, e não adotar a não presencialidade ou a EAD como um empacotamento da aula conservadora em Moodle. Isso não funciona. Aí o aluno aprende menos ainda, tá certo? Então, acho que essa crítica feita à EAD foi reabsorvida pelas instituições e elas passaram a integrar-se mais, não é? E não a desintegrar-se, porque até a Covid,
O projeto EAD era um, o presencial era outro. Você sabe disso. As pessoas dividiam, inclusive, como unidades de negócio. As públicas tinham EAD como um problema à parte, que era resolvido por um departamento à parte. O professor pesquisador presencial não se imiscuía da EAD. Isso é um erro. Tem que ser o mesmo professor. O pesquisador tem que ser igual. A EAD já é permitida em mestrado. A gente tem que começar a consolidar um projeto educacional único e acabar um pouco com essa noção de modalidade, integrá-las de forma a permitir um amplo aprendizado diverso em instrumentos presenciais. A EAD não é só um instrumento de eu mandar o aprendizado para gente que está a 1.000 quilômetros de distância da minha sede. É também um instrumento para facilitar o aprendizado dos que estão na minha sede, dos alunos presenciais. Se fizéssemos isso, se tivéssemos esse entendimento antes da Covid, como muitas grandes universidades mundiais já tinham, tá certo? Não é? Obviamente teríamos sofrido menos, obviamente teríamos superado com mais rapidez e não teríamos tido os tempos necessários para as adaptações, etc, etc. Mas tudo é um aprendizado. O que conta foi o esforço imenso, mesmo aqui eu quero destacar, tá certo? O esforço imenso das públicas, dos professores do setor público, federal, estadual, em recuperar-se, em reordenar-se para ofertar a educação à distância, que não é uma realidade fácil. É verdade, muitos alunos das universidades federais não têm acesso à internet, né? Então, nós temos que redimensionar essa questão do acesso e requalificar a educação não presencial também sob formas diversas, né? E entender que esse tipo de procedimento é um procedimento que amplia o autotrabalho, amplia o autoaprendizado e favorece novos espaços de relacionamento entre os estudantes e entre os docentes. Eu acho que essa é uma lição importante nesse momento, mas, sobretudo, possível pela determinação, pela seriedade das universidades federais brasileiras, do setor particular brasileiro, não é? Em todos os níveis e modalidades, que estão conseguindo manter, não é, viva o aproveitamento do semestre letivo, do ano letivo, deixando as reposições numa circunstância, digamos, mais mitigada, mais trabalhada, para que ela não tome conta de 2021. Acho que, em geral, é isso. Não falei para Não, mas foi ótimo, uma palestra, foi ótimo. Mas eu fiquei pensando muito enquanto estava falando, enquanto que é uma dimensão multifatorial, né, e com múltiplas determinações, que envolve essa questão do ensino superior, particularmente. Eu fiquei, enquanto estava falando, pensando, né, o quanto que o acesso é uma questão muito importante, mas também a manutenção do aluno e da aluna na universidade, né? E a manutenção, às vezes, não envolve, como você bem falou, envolve também uma questão de apoio, de bolsas, né? De claro, iniciativas, etc. Mas não é determinante. Mas também, exatamente, né? Mas envolve outras questões, como a de uma capacidade de renovação sistêmica e continuada dos processos pedagógicos, né? De ensino, de aprendizagem, etc. Acho que a reflexão sobre isso, talvez a Covid tenha trazido, é muito comum, assim, muitos professores não utilizarem recursos, né, digitais, da internet, às vezes por preconceito, né? Às vezes por falta de manejo mesmo, né, desses recursos. Mas eu acho que a gente teve uma oportunidade, do ponto de vista nesse momento, de refletir compulsoriamente, né? Quase que de maneira... mas a refletir, estou falando como professor também, a refletir sobre o uso dessas tecnologias em diversos processos, desde de grupo de pesquisa, como realizar grupo de pesquisa e manter o contato com os estudantes nesse momento, como planejar as aulas, né, para ser online, que tipo de interação, a duração da aula, né, nesse momento, e outras questões que acho que também que você coloca, né, a dimensão de um aprendizado que é sincrônico, mas também assincrônico, né, que as tecnologias permitem esse aprendizado que se dá de modo assincrônico pelo celular, pelo tablet, pelo computador, de outras plataformas, né? Acho que isso é muito interessante também pensar o que a Covid nos coloca não só como catastrófico, mas também coloca como oportunidade de reflexão. Claro, desafio. Por exemplo, quantos desses evadidos não são do curso noturno? Porque não enxergam no curso noturno aprendizado consistente.
eles já são, digamos assim, de certa forma, penalizados pela vida, tiveram poucas oportunidades, conseguiram estudar de noite, têm que trabalhar junto, chegam na escola de noite, não tem acesso ao aprendizado, tem acesso ao professor, mas não tem acesso ao aprendizado. Sim. Certo? Quantos professores já reclamaram comigo dos limites que eles têm para fazer o estudante aprender? E quantos do ensino noturno vieram da escola média e têm déficits sérios em matemática, português e ciências? Como é que uma pessoa dessa vai aprendizar? Agora você vai dizer para mim que o sinal é um problema? A internet não é um problema. É um problema, mas não é o problema. O problema é o currículo, tá certo? Que deve buscar formas de contornar, inclusive, o acesso eletrônico, que deve procurar formas de encantamento dos estudantes e de fixação deles na perspectiva futura. Eu vou te dar um exemplo. Os pareceres 5 e 11 do CNE admitem o estágio não presencial. É claro, para dar vazão à continuidade dos estudos. Se eu travo ali o curso, tá certo? Então, o conjunto dos conselheiros ouviu a sociedade, ouviu conselhos, ouviu e decidiu por manter atividades práticas não presenciais. Como é que se faz uma atividade prática não presencial? Primeiro, qualificando a atividade, não é? E tratando de separar momentos necessariamente presenciais, como na área de saúde, de momentos não presenciais, como na área de saúde. A área de saúde envolve momentos que são absolutamente físicos e de contato físico, mas tem uma série de atividades, de etapas desse estágio de atividades práticas que podem ser feitas por teleorientação, podem ser telepresenciais, tá certo? Não é? E isso ajuda o quê? Ajuda o que você acabou de dizer, ajuda a fixar no processo curricular um certo letramento digital, ajuda os estudantes a entenderem essa necessidade no futuro profissional, porque se ele se forma em direito, ele faz uma prática presencial, em situação normal. Ele vai lá para o escritório, para não sei aonde, para o centro de estudos jurídicos, o centro de práticas jurídicas da instituição, etc. Tudo presencial. Ele chega no escritório, lá atrás, é tudo à distância. O escritório não tem cliente mais presencial, ele administra o Brasil inteiro. E o estudante tem que aprender a lidar com ferramentas de interação digitais para conseguir administrar um cliente do escritório. Mas ele não aprendeu isso na escola. Não é? Ele tem que se digitalizar, inclusive, para tornar o processo do direito mais ágil, mais pertinente em relação às suas soluções, não é? Contemporâneas, até em relação ao objeto mesmo do estudo do direito. Não é? Então, veja, um teleestágio em engenharia, ele pode ser feito numa fábrica italiana, numa fábrica inglesa, numa fábrica americana. Não é? O pouco tempo que o estudante vive o ordenamento de uma linha de produção em manufaturas complexas, por exemplo, traz a ele uma luz imensa de como uma instituição em 4.0, como a indústria 4.0 funciona. Não é? E qual é a gestão técnica e administrativa de uma fábrica dessas, que são a maioria das fábricas nos países, digamos assim, protagonistas e exportadores. Então, veja, é um ganho imenso a não presencialidade para algumas práticas. É claro que ela tem limites. Agora, você não pode pegar o limite e condenar o restante. Você tem que dizer, tem limite na medicina, na enfermagem, tem contatos físicos absolutamente intransferíveis, mas tem etapas que podem ser organizadas, né, por teleorientação, por interação à distância, né? Pode ser usado equipamentos, dependendo da infraestrutura, de precisão no processo laboratorial. Não é? Enfim, há uma série de ações que podem ser desenvolvidas, não é? E são desafios institucionais que vão, inclusive, trazer para a instituição um novo horizonte de investimento e de infraestrutura. Hoje elas não se sentem obrigadas a isso, porque basta dizer que é proibido. Então, eu sigo o MEC, é proibido, é proibido. Eu não vou investir em tecnologias digitais, nada disso. Então, veja, olha o que a gente faz. A gente, ao tirar o protagonismo e a liberdade das instituições se associarem à modernidade, à contemporaneidade, tá certo? Ao fazer um processo avaliativo e regulatório, nós, inclusive o CNE, não estamos ajudando. Nós precisamos também nos rever durante essa Covid para tratarmos da questão regulatória avaliativa de outra forma no futuro, de fato,
estimulando as instituições a se organizarem, estimulando as instituições a se autoavaliarem e avaliando a autoavaliação da instituição, avaliando o compromisso adequado com a instituição, avaliando o egresso da instituição e o êxito dos egressos, tá certo? E avaliando o grau de responsabilidade da instituição no processo de ordenamento de suas próprias políticas. Eu acho que essa é a grande avaliação que deve ser feita no país. Com certeza. Professor Luiz, nosso tempo está se encerrando por conta da live no Instagram. A gente tem, acho que, menos um minuto. Gostaria de agradecer muito, em meu nome e também em nome do Centro de Memória da Eletricidade, você compartilhar. Quero dizer que eu comecei minha carreira na CPFL, em 1983. Eu comecei minha carreira. Eu fui o primeiro sociólogo contratado pela CPFL. Então, fico muito feliz, assim, mesmo, por você compartilhar esse tempo. Além do conhecimento da experiência, seu tempo. Eu sei que é um momento de muitos desafios, né, e reflexão que a gente está vivendo. Então, muito obrigado em nome do Centro de Memória da Eletricidade por você compartilhar. Eu acho que ficam reflexões aí, encarar os desafios como oportunidades também para pensar a questão das tecnologias digitais no ensino, e uma nova forma de ensino que as tecnologias nos proporcionam também, né? Como desafio, mas também como oportunidade, como você bem colocou. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Igor. Para mim foi um prazer imenso. Tem até esse aspecto. Eu fui o primeiro a organizar o Centro de Memória da CPFL à época, nos anos 80. Eu tenho uma ligação afetiva com o setor e com a questão da pesquisa cultural e da capacidade dela fornecer, digamos assim, expansão cultural à sociedade brasileira. Eu agradeço muito o convite, tive muita honra de participar. Suas perguntas foram todas muito bem feitas, pertinentes. Você tem meu e-mail, eu fico à disposição para futuras questões ou perguntas, ou mesmo aquelas que eu não consegui responder aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade. Um abraço a todos e a todas que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Tá, tchau.